Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Capcast. Agora eu vou dar continuidade com uma outra convidada querida, incrível, maravilhosa, a Simone. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada pelo convite. Vou tentar me entregar um pouco aqui. Sou um pouco tímida. Ai, gente, até parece que ela é tímida, né? Nada. Um pouquinho, gente, um pouquinho tímida. Sorridente, fala bem. Mas não é uma, né? Eu falo que você é influenciadora. Pois é, você Sempre sempre conversa falei. comigo, você sempre fala isso. Faça, Se posicione. se posicione. Não, e eu sinto, e até isso é uma das coisas que, depois que você começou a falar, eu comecei a perceber aonde eu, né, o meu ambiente, os ambientes que eu sigo, que as pessoas vêm falar comigo, eu falo, gente, mas tá tão gratuito, a pessoa vem falar comigo, e fala, não, mas acho que fui eu mesmo. Você tem um magnetismo que você atrai as pessoas para perto de você. Isso é bom. E ela, maravilhoso. Tem que trabalhar um pouquinho mais ele. É maravilhoso, porque tem pessoas que passam a vida e não conseguem desenvolver. E você tem isso. É nato de você. É verdade. Só usa com mais consciência. Isso que é o grande detalhe. Mas eu acho que esse foi um dos grandes processos que eu acho que quando eu fui pro autoconhecimento, quando eu comecei a conhecer, né, que eu ainda tô nesse processo. Eu ainda não cheguei no... Mas é assim até o fim da vida, até o último dia. Mas eu acho que eu já estive mais longe. Uhum. Eu me lembro que quando eu comecei na Florescer, que eu comecei com a Adriana, que a Adriana falava algumas coisas, ela, autoconhecimento liberta, eu dizia, mas eu não consigo. Eu achava bonita a frase, eu queria entender, mas eu não conseguia passar por esse sentido, né? E ela foi explicando e foi me dando esses caminhos. Aí quando eu surgiu a oportunidade do Lotus, eu lembro que ela falou pra mim assim, tem você agora e vai ter você depois do Lotus. Porque ela já entendia o que era o processo, né? Sim, ela já é uma pessoa experiente. E ela disse pra mim, eu não vou te explicar nada, você vai participar do Lotus. E pra mim foi um processo muito... O que você sentiu? Como foi? Então, eu não sabia que eu vivia no caos. Porque o caos pra mim era calmo. Digamos, não era que era calmo, mas digamos assim, o caos pra mim era natural. E quando eu passei pelo Lotus, que eu comecei a perceber algumas situações de dores que eu não sabia que as minhas atitudes tinham a ver com dores passadas, dores que eu não tinha superado, dores que eu tinha deixado escondida. Ali doeu um pouco, lembra que eu fiquei num processo um pouco mais retraída. Eu falei, gente, mas eu tô sentindo dores que... Ah, o caminho do herói. Uhum. Você teve um momento ali que a Adriana até teve que intervir para você conseguir passar, né? Isso, porque só que eu não tinha entendido até então, até aquele processo, por que tá me doendo, né? O que tá me doendo tanto? Porque eu vivia naquele caos, pra mim tava certo. E o que acontece? Eu falo que eu guardei todos os sentimentos numa caixinha e que eu não sabia que eles estavam ali. E no Lotus fez assim, apareceu tudo. Apareceu tudo e o processo foi bastante assim, eu fiquei, não, mas o que eu faço com tudo isso? Aí eu lembro que você me ligou, o Anderson me ligou. Você teve catarse. Aí eu acho que ficou, a Adriana me ligou, você me ligou, porque eu fiquei um pouco... Anestesiada. O que aconteceu? O que eu vivi aqui? O que eu vivi, gente? O que aconteceu? Peraí, isso aconteceu E eu não sabia, porque assim, eu não sabia que certas atitudes que eu tinha a ver com dores, com aquelas dores. Sempre tem a ver com as nossas Aquela dores. dinâmica do corpo ali, aquilo foi pra mim. A dinâmica do corpo é tremenda, gente. E eu lembro que eu sempre falei... Eu amo essa dinâmica. E eu falava pro Anderson, eu lembro que eu falei pro Anderson um dia na cozinha, que eu falei assim, eu não me sinto que eu estou gorda. Eu falei, eu não me enxergo gorda. Ele falou, porque talvez isso não tenha a ver com o que você tá vendo. Né, tem a ver com outras coisas. E eu comecei a entender. Então, agora eu comecei a cuidar um pouco mais da alimentação, do corpo. Comecei a cuidar de mim, né? Tô nesse processo do emagrecimento. Ainda encaminhando, mas assim... Tudo teve a ver com Lotus. E uma coisa que eu comecei a entender, porque acho que se você lembra que eu comentei que a minha vontade era ser terapeuta, de ajudar as pessoas. Sim, sim. E eu percebi depois do Lotus que eu até quero ajudar as pessoas e isso faz parte, mas assim... Naquele momento não era aquilo, tipo, eu queria passar uma cortina de fumaça na minha dor. Era mais fácil escutar a dor do outro do que a minha. Então, é um conforto, talvez, ouvir a dor do outro, né? Eu ouço a dor dele, então eu sinto um conforto que a dor dele, nossa, ele tem mais dor que eu, talvez. E pra mim, depois que passou isso, aqueles dias, eu não falo, catarse que você fala, né? A catarse. Isso. Foi muito libertador, em tudo. Em tudo. Agora eu percebo algumas coisas que isso aqui ainda me dói um pouquinho, mas eu ainda continuo nesse processo, mas assim, por exemplo, eu já sei que terapeuta no momento, não. Legal poder ajudar as pessoas, mas assim... Não assim, ativamente.
né? Vamos cuidar da minha dor primeiro, vamos entender um pouquinho, vamos deixar ela mais amena, que eu acredito que realmente ajudar as pessoas vai fazer com que eu entenda um pouco mais da minha dor. Mas esse processo tem que ser um pouco mais intenso pra mim. E pra mim foi, eu tiro sarro porque, falando com a minha mãe, eu troquei de profissão, né? Agora eu trabalho no setor de qualidade. E são coisas que eu faço, intercalo com duas funções lá, mas eu lembro que na minha carta eu coloquei que eu queria trabalhar com uma coisa que me desse prazer. Eu lembro que você comentou alguma coisa comigo, e agora? Não, e realmente hoje eu trabalho com uma coisa diferente. Estava dentro do processo do que eu costumo, da logística, né? Porque a qualidade também faz parte de logística. E hoje eu tô, sabe? Tá se encaixando as peças. Isso, a cerejinha do bolo tava ali, assim. Então a carta de motização que a gente fez no Lotus? Foi no Lotus. Fizemos no Lotus também a carta de motivação. Mas, ó, eu me lembro que eu tava muito angustiada pra voltar pra Santa Catarina. Lembra que Sim, que eu tenho, sim. assim? Não que eu não queira, né, gente? Que eu nasci pra ficar no mar, porque eu sou uma sereia. Perfeito. Né? Mas eu entendi que não é agora. Né? Que não é... Esse momento. Isso, aquela loucura de que eu tava... E eu tava fazendo tudo muito na loucura de vou voltar. Não, mas peraí. Eu preciso pelo menos estabilizar. Você entende que o caos estava dentro de você e você buscava paz em outros lugares, mas independente do local que você estivesse, o caos ele ia te acompanhar. Ele ia me acompanhar. E eu me lembro que depois de tudo isso, o Anderson ficou muito preocupado com a minha situação, né? Que ele ficou, você não tá legal? Ele fez uma hipnose algumas vezes, até teve um dia que caiu a internet e não conseguiu. Mas ele também me ajudou muito, né? A hipnose ajudou muito. Porque o Lotus foi intenso pra mim. Eu acho que, como eu te falei, foi o caos. Foi aquele coisa que eu percebi, nossa. Aí quando passou aquela fase assim, gente, que bom que eu passei pelo Lotus. Senão eu ia estar vivendo nesse caos e achando que tava tudo normal. Até, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sentia na pele, né? Pele. Eu tenho pele, a minha pele sentia. Né? Eu digo que o meu corpo falava com a pele, né? Podia ferida, machucado. E depois do Lotus eu comecei a entender esse limite, onde eu posso ir, né? Onde as pessoas podem chegar em mim. E consegui frear. Acho que a gente teve algumas conversas sobre isso, né? Que eu fico o poder de dizer não. Não poder dizer não. Não querer agradar todo mundo. Exatamente. Essas questões. E às vezes a gente não para entender, identificar que a gente comete isso, né? O tempo todo. E eu falo que foi isso mesmo, que acho que o Lotus me abriu essa parte, assim, tipo, por que eu tenho que agradar as pessoas? Peraí. Mas se eu estiver agradando a pessoa, mas também tiver não tiver, não tem porquê. Então vamos colocar esse limite. Algumas pessoas têm sentido, assim, que você tá diferente. Limite. Entendeu? O cartão de crédito tem limite, eu também tenho que ter o meu. Ai, ótimo, adorei. Então eu tenho o meu limite, quem não tem fronteira é a tia, eu não dá adianta, eu tenho que ter limite. Então eu comecei a aprender sobre isso, sobre o limite, sobre... Posicionamento, se posicionar. Isso, tô ali, tem coisas que... as críticas eu comecei a realmente a perceber, isso faz parte disso, né? É meu ou é deles? É meu, é deles. É sobre mim ou é sobre a pessoa que quer me atacar ou o que tem dentro da pessoa? Eu entendi. E uma das coisas, né, que eu aprendi, o autoconhecimento é meu, né? Eu não tenho que exigir, não é do outro. Eu fico ali. Às vezes eu fico pra minha mãe, lê esse livro aqui. Aí insisto umas 3 vezes, ela não lê, eu falo, deixa aqui. É que quando a gente, às vezes... Normalmente as pessoas fazem isso, né? As meninas ali podem confirmar isso. Quando a gente vai pro autoconhecimento, a gente quer que todo mundo seja contagiado. Né? A gente quer que todo mundo seja picado pelo bichinho do autoconhecimento. Só que cada um tem o seu momento. E tem seu tempo, né? E aí, se eu entendo isso, é mais fácil. Porque eu não vou querer colocar na goela do outro abaixo aquilo que eu estou vivendo. Ele tem que ter o momento dele. E uma coisa muito louca, a gente conversou uma vez, você falou sobre as músicas que a gente escuta, né? As músicas são programações. Cuidado com as músicas que você ouve. Eu tenho tomado muito cuidado. Esses dias eu falei, me convidaram para ir num show. Eu sou muito do rock, né? Mas assim, me convidaram para algumas coisas, eu falei assim, por que eu iria nesse show se ele só fala de decepção amorosa e não é o que eu estou procurando nesse momento? Uau! Não é isso! Que delícia! Eu quero um pó de magia, companheiro. Então, tipo, mas é isso que eu falei, quando a gente começou a falar sobre isso, eu comecei a prestar atenção, por que eu vou num show e várias pessoas vão vibrar um sofrimento? A vibração. É que eu não quero pra mim. É uma coisa muito densa, uma energia densa, pesada. Porque eu continuei fazendo na Florescer, eu fiz um curso de Enneagrama, e a Adriana falou, eu sou um tipo 7, eu não sei se... Que era aquele tipo que foge da dor. E realmente, eu tenho essa mania de querer fugir da dor. Mas, por exemplo, eu sinto a dor. Mas ela tá ali dentro. Mas eu quero fugir dela. Então, por que eu vou num show que fala de sofrimento? Por que eu vou escutar uma música que me fala de... Que dor? Não, eu vou escutar das Aranha, que fala de praia, de mar, de tudo. De um reggae que fala de suavidade, good vibes. Do que escutar uma coisa que vai me fazer sofrer, né?
Não tem nem pra quem, não tem nem por quem sofrer, fica estudando musiquinha pra sofrer, não dá. Sim, e isso tem muito a ver com autoconhecimento, senão você não teria essa consciência. Porque por mais que seja uma batida legal, que seja um ritmo legal, o que está sendo falado ali? O que está Sofrimento. programando a sua mente? Uma das coisas que a gente costuma falar, Simone, que é assim, principalmente você já sabe, né? Porque você já passou pelo treinamento, que antes de dormir e o momento que você acorda, meia hora antes de dormir, meia hora após acordar, são as horas primordiais da sua vida. O que você ouve antes de dormir, o que você faz antes de acordar. Quando acorda, a primeira meia hora é o que direciona a sua vida, seu dia, seu resultado. Isso é um processo que eu tenho feito mais, assim, acordar pensando nas coisas. Mas eu não tenho escutado as músicas que você fala. E tem filmes, coisas que eu não... Minha mãe gosta muito de documentário, minha irmã gosta muito de documentário. Eu falo, gente, caos. Do caos. Ela falando, se você sabe a história, eu não lembro quem era a história que ela estava falando. Eu falei, mãe, eu não assisto. Eu conheço a história. Eu gosto muito por exemplo, da militância da mulher e tal. Eu gosto muito da história da Dandara, né? Que foi a mulher do Quilombo dos Palmares. Mas eu quis estudar a parte em que ela era vibrante. Quando começou a vir na parte dolorida, eu falei, tudo bem. Eu sei que você passou por tudo isso. Mas assim, eu vou te defender a parte que você foi mágica. Mas eu comecei a entender esse processo. Porque eu falo que a luz tá apagada. Né? A luz ali do quartinho da dor tá apagada, mas se eu começar a mexer muito uma hora, eu vou ter que ligar a luz. Né? E vou encher aquele quarto de novo, eu não quero. Agora você escolhe e permite o que pode ou não entrar. E isso, eu escolho as pessoas, eu escolho os sentimentos. Relacionamento eu tô escolhendo, tá, gente? As pessoas dizem que eu não tenho essa moral toda, mas eu acho que eu tenho, porque eu sou maravilhosa. Autoestima lá Não, mas olha... até do relacionamento mesmo, eu estou há um processo de bastante tempo sozinha, o pessoal fala, mas você está escolhendo demais. Eu não estou escolhendo demais. Eu sou seletiva agora. Eu entendo o meu valor, eu sei onde eu devo ou não eu não vou me reduzir para caber e eu não quero que a pessoa se reduza para caber na minha vida. Eu quero que a gente se conecte de uma forma que seja legal para os dois. Né? E seus filhos diante disso tudo? Então, eu sou meio metida porque meus filhos dizem que eu sou a melhor mãe do mundo. Tá. Sempre vai ser pros filhos, e os nossos filhos sempre vai ser o melhor. Não, e foi até engraçado que depois desse processo de conversar com as crianças sobre sentimentos, sobre, né, eu deixo muito, né, como que foi teu dia da escola, o João Pedro sempre fala assim, mas eu tenho uma mãe muito maravilhosa. Eu falo, sou eu mesmo. A minha filha pede pra eu emagrecer, muito engraçado. Ela fala, você acha que a mamãe está feia? Mamãe, você é linda, maravilhosa, mas você pode emagrecer pra ficar saudável. Então, mas assim, eu acho que o lance da maternidade, eu acho que a parte da maternidade nunca foi de me cobrar. Eu engravidei aos 35 anos, né? Então, eu tinha curtido a vida, eu viajei. Já tava madura. Já tava... E não, quando o João Pedro apareceu na minha... Porque o João Pedro foi o primeiro, né? Então, o João Pedro foi num processo em que eu... Peraí, eu vou mudar minha vida toda, mas essa criança é minha. E a Isabel veio no meio do processo com 5... Eu descobri de 5 para 6 meses a gestação, né? Mas, e hoje, depois da separação, depois de tudo, eu entendo que meus filhos vieram no momento certo, da forma certa. E eles estão gostando da nova versão da mãe. Estão, né? Claro que tem que gostar. Não, mas eles gostam. Mas acho que eu tô mais tranquila também. Porque acho que eu tinha ansiedade de... Será que eles vão ter uma boa escola? Será que eles vão ter não sei o quê? Esse era um processo que eu tinha, assim, né? Que as pessoas começavam... Ai, você tá solteira, teus filhos vão ter uma referência masculina. Tem, meu ex-marido tá ali. Então, eu parei de me cobrar das pequenas coisinhas que a gente se cobra, que é mais, não é nem cobrança de mãe, é cobrança como mulher. Que a sociedade te cobra, né? Que você tem que ser isso, que você Perfeita. Tem que ser isso, tem que trabalhar 8 horas seguido, chegar em casa e ainda fazer uma maquiagem. Entra na disputa, né? E é tão cansativo porque nós já temos tantas funções, né? Pra que entrar numa disputa? Mas eu acho que quem sentiu mais esse processo foi o meu pai. Porque a minha convivência com meu pai não era tão fácil assim, porque eu sou meio... Eu lembro que no Lotus você comentou alguma coisa do seu relacionamento com seu pai. Isso. E ali teve alguma coisa, acho que na dinâmica da sistêmica, né? Foi. E foi ali, acho que eu fiquei mais calma, que eu comecei a entender que ele... Entendeu o que ele deu, o que ele tinha pra dar. Isso. Que entendeu o processo dele até aqui. Eu tenho a minha tia, inclusive, que é o nome da minha filha, que é Isabel, que eu falo que ela fez constelação sistêmica antes de existir a constelação, que ela sempre constelou, ela sempre teve uma...
E ela sempre chegava assim, o seu pai, nós passamos um processo. Ela sempre falava do meu pai. E eu fui entender depois, né? Depois do Lotus, quem é meu pai? A dor da minha mãe. Quer dizer, eu falo, mãe, mas não é assim. A minha irmã, que é um pouco mais brava. É que daí a gente começa, quando a gente passa por um treinamento de desenvolvimento, você enxerga dores que você até então nem sabia que você tinha. E você consegue compreender que o outro também tem essas dores. E que tem a ver com eles, né? Eu falo assim Sim. que eu parei de querer entender a dor do outro. Porque é ele que tá sentindo. Eu não posso entender. É aquela coisa, eu vou bater o dedinho ali na mesa e eu vou sentir um tipo de dor. Você vai bater, vai sentir outro. Né? Eu tenho, por exemplo, meu irmão, pra mim, uma referência de que ressurge das cinzas. Meu irmão é um cara que vai pra frente. Ele não passa muito tempo no processo de ficar muito mal. Isso é ótimo, porque quanto mais rápido você entende isso, mais rápido você avança. E eu e minha irmã, a gente ficava um pouco mais apegada na sofrência. Não, se eu tô sofrendo, eu tenho um porquê estar sofrendo. Tá, se eu tenho um porquê, vamos entender. Não vou ficar abraçada nessa dor, né? Então, eu acho que o Lotus, pra mim, foi... Esse processo de autoconhecimento, pra mim, foi ótimo. Eu também tô esperando o próximo Lotus. Então... Você também tem que pro próximo Lotus. Tô esperando... Eu tô ali... Foi até engraçado que a Adriana, ela fala assim, você corre da dor. Quando eu fui no Enneagrama, ela falou assim, ela não vai vir no segundo dia. Ela dizia pra mim, essa não vai vir no segundo dia, que no primeiro dia já foi muito intenso, né? Eu cheguei no O Enneagrama mexe bastante. Eu cheguei, eu falei, tô plena. Tô esperando agora o segundo módulo, né? E depois o segundo módulo, no dia que teve, eu não podia. Eu falei, não, tô enfrentando a minha dor. Tô enfrentando, porque agora eu estou forte. Inclusive, eu vou mandar um beijo pras meninas do Florescer, a Adri, a Gi, tá, gente? Um beijão no coração de vocês, gente. Elas são incríveis. Conheço o espaço delas porque vale muito a pena, tá? Elas são humanas, pessoas muito humanas. E acho que isso foi um processo que eu gostaria muito de ressaltar, tanto eu vou falar, a Gisele é uma pessoa muito ímpar pra mim, porque a Gisele, a gente já é amizade de longas datas, já discutimos, já brigamos, já tomamos cerveja junto. Mas eu preciso muito falar uma coisa que as pessoas têm muito preconceito com a palavra coach ou treinadora de mente, né? E quando eu tive esse contato com você, com o Anderson e com a Adriana, eu comecei a ver outro lado, né? E eu sempre bati na tecla que eu acho vocês muito humanizados. Eu acho o Anderson, por exemplo, quando ele fez o processo com a minha mãe, ele sentiu que a minha mãe estava muito resistente na hipnose, mas ele foi e conseguiu entrar minha mãe hoje dorme, que é uma maravilha. Mais um case de sucesso da hipnose. Mais um case. Mas eu acho que, pra mim, conhecer vocês três foi um processo muito bom, porque tirou aquela mente que eu tinha daquele coach showman, né? Subia no palco e pronto. Porque o tempo todo eu fui escutada, né? Treinou realmente eu me senti com a mente treinada. Acolhida, né? Acolhida. Porque, infelizmente, essa palavra na nossa sociedade, no Brasil, ela foi meio que deixada, meio que desvalorizada, né? E, na verdade, é maravilhosa essa profissão. Coach. Porque é um treinador. É um treinador. E existem os profissionais sérios dentro da profissão, gente. Vocês precisam entender isso. Assim como existem pessoas boas em todos os lugares e pessoas ruins também em todos os lugares, um treinador comportamental ou um coach, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, tem pessoas que estão ali por propósito, tem pessoas que estão ali porque elas amam fazer, tem pessoas que estão ali porque elas dão sangue para ver o outro mudar. E infelizmente a nossa sociedade coloca todo mundo no balaio só e fala que, né, desmerece todo mundo, e não é isso. Exatamente. E o que eu falo, o treinamento o bom dele é porque a rapidez. Você consegue recuperar num treinamento coisas que você resolveria, sei lá, em 5, 10 anos numa terapia tradicional. No treinamento comportamental, você vai lá, você descasca a cebola, você chora, coloca tudo que tem que colocar pra fora e a sua mente abre para novas opções. É muito instantâneo. Isso é incrível. Você recomenda? Muito, eu recomendo o Lotus, recomendo puxar a Rose para conversar de vez em quando, porque eu sempre faço essa. Mandar umas dicas. Super recomendo o Lotus, porque eu acho que é isso, é uma abertura. Você vai abrir o primeiro, pelo menos você abre as suas portinhas e você entende as suas dores. Eu falo que eu fiz um raio-x dentro de mim para entender alguma coisa. O porquê do meu peso, o porquê daquela tosse. A tosse. Você lembra daquela tosse, né? Esses dias ela começou de novo, eu falei, não, isso aqui é da minha mente, peraí. O que eu tô deixando de falar? Então, eu super recomendo por essa abertura mesmo, assim. E por eu conhecer o Rose e o Anderson, que eu acho... Você sabe que eu vivo, né, ali
falando com vocês, te mandando um monte de coisa na internet, que é a minha forma de dizer que estou lembrando de você mandando meme. Porque às vezes eu não tenho, mas às vezes eu não tenho tempo pra dizer, puxa, tudo bem, tá? Esse é o meu meme. Vai o coraçãozinho ali. Vai ali, ó, tá aí, ó. Tá Tô ali, vendo, tô aqui, ó, eu existo, eu não esqueci de você. Então, a minha forma de amor é essa, a minha forma de comunicação, mas às vezes eu falo que é a forma de lembrar. Mas o Lotus é isso, eu passei por esse processo, recomendo. E você chegar de mente aberta, porque eu acho que isso que é o principal. Porque você passa ali naquele momento algumas coisas que você fala, não é. Se você não tiver com a mente aberta, eu tive a Adriana que falou, se joga. Né? Então, quando eu vinha, eu me joguei. Se permita viver. Você tá aqui pra Isso. viver. Vive, né? Batia o Vivencia. tempo todo assim, se abre, se joga, se faz. Então, você tem que estar com a mente aberta mesmo. Vai ter algumas coisas que, às vezes, você vai... Naquele contexto ali, parece que não faz sentido. Você vai chegar em casa que vai ter aquela... Os downloads vai cair. É, exatamente. Você fica com muita informação, mas eu super recomendo. Tô esperando a segunda versão já. É isso aí. A voz, que é o Francisco. Francisco. Pegue leve comigo que eu estou nervosa. Quer falar algo perguntar algo pra Simone? Eu vou perguntar a Simone agora, outra pergunta diferente, né? O meu tópico que eu falo muito no meu Instagram é sobre relacionamentos, né? Uhum. Você disse que tá muito exigente, eu concordo que a gente deve ser, né? Eu acho que isso que falta para muitas pessoas, para que os relacionamentos comecem já da forma correta, é ter esses filtros, né? Ter essa seleção mesmo. E o que você diria de dica para a mulherada criar esses filtros? Aquela mulher que está procurando tanto relacionamento, mas ela aceita pouco. Como que ela começa a ficar mais exigente? Eu acho que se olhar. Eu acho que quando você se olha, porque assim, se olhar e não se comparar com outra mulher, né? Porque, tipo, quando a gente se compara com outra mulher, o marido dela é melhor, o cabelo dela é você se olhar. É você se olhar e ver... A pessoa tá fazendo você se sentir bem ou a pessoa é uma pessoa que só está do teu lado para você não ficar sozinha? Porque foi isso que eu comecei a pensar. Peraí, eu tô com essa pessoa porque eu não quero ficar sozinha? Como que essa pessoa faz eu me sentir perto dela? Eu me sinto bem? Por exemplo, né? Eu tive relacionamentos em que eu não era um relacionamento abusivo, mas era um relacionamento que dizia assim, você não pode dançar, você ri demais, Te podava. essa calça deixa sua bunda gigante. E era um gigante, não aquela coisa, porque era tipo, né? Então, eu falo que é isso, é você se entender, se conhecer melhor, se sentir mais segura e entender que a pessoa tem que pelo menos fazer você se sentir bem, né? Se o cara não achar que ele ganhou na loteria ficando comigo, ele não precisa ficar comigo. A pessoa que é dona de si, Assim. autoestima elevada, depois do autoconhecimento, dessa busca constante, né? Existem infinitas possibilidades do universo te apresentar uma pessoa incrível, né? Por que eu vou me prender a esse poste? Exatamente. E eu acho que aprender a ficar sozinha é muito legal também. A solitude é maravilhosa, quando você sabe lidar com ela. E eu falo que às vezes eu chego em casa, minha mãe, ela também, eu só quero ficar lá em cima. E meus filhos ficam, quando eles chegam do meu lado, eles percebem aquele dia, ficam os três em silêncio. Porque eu gosto de ficar sozinha. Então, uma pessoa para entrar na minha vida, eu entendo que ele vai ter que respeitar o meu silêncio. E ele vai ter que ter o momento de silêncio. Eu tenho minha caixa do nada, ele vai ter que ter também. Então, não adianta ter uma pessoa que venha me cobrar atenção, fazer uma coisa assim. Porque eu não posso mais reduzir para caber, né? A gente tô com 43 anos, não posso mais reduzir. Simone, foi um prazer ter você aqui comigo. Você é uma querida. Obrigada. Gosto muito de você. Gosto muito da sua mãe. Tá lá, curiosa que eu ia fazer. Eu falei, não, o Anderson não vai estar lá. É a Rose. É a Rose. Ai, ele é fã do Anderson, né? Eu falo que o Anderson, ele tem as fãs dele da hipnose, sabe? E é incrível, porque gera um carinho, né? Depois, isso. Né? E é muito gostoso isso. É que ele não é a pauta hoje, mas o Anderson, assim, tem o vídeo da minha mãe, né? E eu vi a mudança, então entendo a minha mãe ser fã dele, acho que o resto da família também. O que ele fez? Eu falei, não foi droga porque ele tava por telefone. E o bom que é isso, né? Não foi só. Né? Ficou bem melhor, realmente. Ela já outra mulher, né? Totalmente. Que bom. Outra pessoa. Que bom. Gratidão, Simone. Muito obrigada. Muito obrigada.